Meu nome é Danilo Bifone, eu planto árvores há 20 anos, sou fundador do projeto Muda Moca e personagem de São Paulo. Eu nasci no final da década de 70 e nasci no bairro da Moca. Eu sempre quis morar num bairro arborizado. Infelizmente, a Moca é um dos bairros menos arborizados de São Paulo, por uma questão histórica. A Moca ela teve uma colonização eminentemente italiana. E os italianos que vieram para a Moca, eles vieram para trabalhar na industrialização no início do século. Então eles vieram para trabalhar no cotonifício Cresp, vieram para trabalhar na linhas corrente e uma série de outras indústrias que trouxeram consigo a Revolução Industrial, esse higienismo, e esses italianos vieram contaminados pelo higienismo inglês. Então eles chegaram nas indústrias, então tinha linha de produção, linha de montagem, e era aquela coisa higiênica, e eles levaram esse higienismo para suas residências, então cimentaram os quintais, a folha para eles era sujeira, então o pessoal que não tinha nem poder aquisitivo para usar cerâmica no chão, usava caquinho, que era restos das indústrias de cerâmica, que ele comprava por quilo e fazia um mosaico, e para ele estava uma maravilha. Enquanto o italiano, que até hoje está na Itália, planta a sua videira no fundo do quintal para fazer o seu vinho, produz a sua azeitona com a sua oliveira para fazer o seu azeite. O italiano que veio para a Moca, ele perdeu a sua ligação com a terra. Por isso que o bairro foi perdendo suas árvores. As poucas árvores que tinham foram perdidas. E o Muda Moca veio então para mudar esse paradigma, para trazer árvores para o bairro. O Muda Moca está aqui hoje, no bairro da Luz, na Rua dos Gusmões, numa região próxima da Cracolândia, uma região muito degradada, sem árvores, e a gente veio aqui hoje fazer um trabalho social, plantar árvores nessa região. A gente está com as crianças, essas crianças lindas, maravilhosas, estão aqui ajudando a gente a plantar, para trazer vida, para trazer esperança a esse lugar tão sofrido de São Paulo. A minha infância toda foi pautada por uma relação com as árvores. Eu gostava muito, minha rua era arborizada, e ao longo dos anos ela foi perdendo essas árvores por conta de podas mal feitas, de vizinhos que pediram a remoção dessas árvores. A rua foi ficando pelada e inclusive a última árvore remanescente era a da minha casa, que sem o meu consentimento também foi removida. E eu tinha que mudar aquela situação. Eu cheguei à prefeitura, na época essa árvore estava com cupim, eu fui pedir um tratamento para essa árvore. Eles falaram, olha, não tem como tratar, a gente vai remover sua árvore. Eu falei, não, eu não quero isso. E eu ainda adolescente, fui até a USP, porque na minha concepção, na minha ingenuidade, era o local onde tinha a meca da inteligência brasileira, era lá na USP. Então me dirigi ao Instituto de Botânica, fui procurar então alguém que pudesse me ajudar, até que eu vi uma placa, Centro Acadêmico. Eu falei, bom, é lá que eu vou me informar. Chegando lá, o pessoal estava tomando cerveja, jogando bilhar, ninguém quis me ajudar, deram risada da minha árvore, até que alguém me chamou de canto e falou, Danilo, você está no lugar errado. E eu ali, garoto, tal, onde eu tenho que ir então, se aqui não... Não, faz o seguinte, vá na sala 136, procura o Alexandre, ele vai te ajudar. É lá onde o pessoal mais estudioso fica. Fui lá então, fui muito bem recebido pelo Alexandre. Ele falou, olha, você tem um pau-ferro. Então eu nem sabia até então, eu não tinha identidade com essa árvore. Então eu soube que minha árvore se chamava pau-ferro, era da espécie pau-ferro. E aí ele falou, olha, você tem cupim de madeira seca. É um cupim muito comum em São Paulo, por conta de podas mal feitas, ela deixa uma porta de entrada para fungos, bactérias e posteriormente insetos. Então ele me orientou como eu deveria fazer a remoção, deveria remover todo aquele material seco, porque é importante que o pessoal de casa saiba que as árvores elas crescem de dentro para fora. A parte de dentro da árvore, ela é morta, é um tecido muito duro, é o tecido da lignina, que é o mesmo tecido de um caroço de azeitona. Quem nunca em casa quebrou o dente mordendo um caroço de azeitona? E por fora a árvore é viva. Caso você faça um corte, uma poda, você expõe essa parte interna do caule. E isso não tem proteção alguma. Então ela fica suscetível à ação de fungos, bactérias e depois posteriormente cupins.
Foi o caso da minha árvore. Então eu tive que retirar toda aquela infecção, como se fosse realmente fazer um trabalho cirúrgico, uma curetagem. Eu ali com 15 anos, pendurado ali naquela árvore durante semanas fazendo esse trabalho e consegui salvar a árvore. Mas infelizmente, uns 2 anos depois, essa árvore estava tão linda, ela causou, então, aquele inconveniente que todos sabem, desse higienismo de sujar o chão, de os telhados ficarem com folhas e tudo mais, e foi pedida, então, pela vizinhança a remoção das árvores, dessa última árvore. Eu fiquei muito chateado, eu tinha uma ligação muito grande com essa árvore, mas o mais bacana que esse episódio triste, fundou o Muda Moca. Por quê? Porque no lugar daquela árvore eu plantei 2. Essas 2 viraram 4, essas 4 viraram 8 e hoje já são 25 mil árvores que o Muda Moca plantou em São Paulo. Como muito paulistano, eu desconhecia que não tem nada na legislação que te impeça de plantar árvores. Eu achava que eu podia ser punido, que eu ia receber uma multa, que eu ia ser preso. Então eu passei a plantar, eu comecei plantando de noite. Na calada da noite eu vi um imóvel para vender, um imóvel para alugar. Eu ia lá e plantava uma árvore. O pessoal acordava, nossa, apareceu uma árvore aqui. E eu fui fazendo esse trabalho de formiguinha. Até que um certo dia começou a juntar mais gente. Aí, com o advento das redes sociais, na época o Orkut, nós tínhamos uma comunidade em que as pessoas trocavam informações sobre árvores, vinham plantar comigo. E o pessoal falou, poxa, por que a gente não planta durante o dia? Então, o primeiro episódio que a gente fez num domingo foi um sucesso, veio gente de outros bairros e a gente continuou plantando e crescendo cada vez mais. A primeira coisa que a gente vai fazer, essa terra está muito dura, muito compactada. Então a gente vai usar uma ferramenta por vez. Todo mundo vai poder brincar, vai poder plantar, mas uma ferramenta só por vez. A gente vem aqui e bate e dá uma mexidinha, ó. Bate e dá uma mexidinha. Olha como a terra vai soltando. Até então, a gente não tinha um nome. O grupo era Grupo de Plantio. A gente marcava os mutirões, mas não tinha nome. Até que um certo dia apareceu um publicitário. Ele chegou e falou assim, olha, eu quero ser voluntário. Na hora eu não pensei 2 vezes, falei, olha, começa a cavar ali e tal, você já pode ir quebrando o cimento, que a gente já vai vir com a muda. Não, eu quero ajudar de uma outra forma. E realmente o nosso grupo é muito democrático. Cada um ajuda do jeito que quer. Tem gente que vem para plantar propriamente dito, tem gente que cuida então da mesa de café, tem gente que cuida da diagramação, do layout dos cartazes, cada um faz o que é melhor. Então o Fábio falou, olha, eu sou publicitário, eu quero então batizar o grupo, dar um nome para esse grupo. E aí eu falei, pois bem, qual é o nome? Ele, não, calma, isso demanda um certo trabalho, eu tenho que vir aqui. Eu falei, esse cara tá com alguma brincadeira, porque, poxa, o nome do meu cachorro eu escolhi em 10 minutos, ele vai falar, precisa de 3, 4 dias para escolher o nome do grupo, mas tudo bem. E ele foi num plantio, foi num outro plantio, e aí até que um dia ele me chamou no escritório e falou, olha, Danilo, a gente já tem um nome. Ele tinha 3 sugestões. Eram 3 envelopes, o primeiro que eu abri era o Muda Moca, com esse logo que a gente tem até hoje, não mudou. E esse nome, eu sou sincero, eu tenho de dizer que me comoveu, porque o Muda Moca vem não só das árvores, das mudas que a gente planta, mas como também desse trabalho de mudança de paradigma, de convencimento das pessoas, porque a maior dificuldade que o nosso grupo tem não é conseguir muda, não é eventualmente quebrar o cimento e dar a destinação correta para o entulho, levando aos ecopontos. Aqui na cidade de São Paulo nós temos ecopontos que recebem até 1 metro cúbico de entulho por dia. Não é eventualmente carregar o adubo, carregar a muda. A maior dificuldade que nós temos é tocar a campainha de uma casa e falar assim, olha, a sua calçada comporta uma árvore, ela segue as recomendações, as exigências do Manual Técnico de Arborização Urbana, que é uma lei, está disponível para download no site da Prefeitura, e lá estabelece largura mínima de calçada, distância de poste, distância de placa de trânsito. Você cumprindo todas essas regrinhas, não tem nada que te impeça de plantar árvore. A espécie recomendada, inclusive. Aí a gente toca no painho e fala para o sujeito, olha, a gente vai trazer a muda, a gente vai fazer um evento na sua rua, e o sujeito, mas eu não quero, faz sujeira.
E a gente fala, olha, as árvores têm benefícios enormes para o meio ambiente, para a sua própria saúde. As árvores, elas aspergem ao seu redor cerca de 400 litros de água por dia que elas tiram do lençol freático. A gente está aqui numa praça hoje, a sensação térmica aqui em relação ao lado de fora da praça quando a gente chegou é totalmente diferenciada. A gente sente um frescor, por quê? Por conta dessa umidade que as árvores retiram do lençol freático e trazem para a superfície em forma de vapor. Você chega a ter até 10 graus de diferença de uma região mais arborizada para uma região menos arborizada da cidade. Se você comparar aqui em São Paulo, então em São Paulo pegar ali o Tremembé, o Jaçanã, que são regiões próximas à Serra da Cantareira, você tem até 10 graus de diferença da região da Avenida Paulista, que é uma região de prédios, de asfalto, de concreto, de cimento. E não é só isso, a árvore ela serve como um filtro natural, ela fica eletricamente carregada, ela fica polarizada e suas folhas acumulam a poluição sólida que sai dos escapamentos do carro, monóxido de carbono, eles ficam ali acumulados. Para a árvore não traz problema nenhum, mas para os nossos pulmões seria terrível. E esse benefício invisível que a gente tem, que as pessoas não veem, esse benefício que as árvores nos trazem. E é isso que o Muda Moca tenta explicar, tenta trazer através das suas palestras, dos seus plantios, dos seus eventos de conscientização ambiental. A gente vai dar uma aprofundada nesse berço. Então a gente vai bater aqui, ó. As pedras a gente põe pra cá, pra esse lado. Tá bom. Pode ser assim. E lá a gente vai por terra. Mas primeiro vamos tirar todas essas pedras. Uma outra questão de benefício que as árvores trazem em relação à permeabilidade, em relação à poluição, é a permeabilidade do solo. Muitas vezes você tem problemas com enchentes e esses problemas poderiam ser sanados se você tivesse mais árvores nas regiões mais altas da cidade. A água não iria escorrer e chegar tão rapidamente às regiões de vales. Então, se você tiver berços grandes, por isso que o Muda Moca incentiva, o Manual Técnico de Arborização Urbana da Prefeitura, ele recomenda berços para o pessoal de casa que não sabe, são os buracos em que a gente planta as árvores. Esses berços, pela recomendação da cartilha da Prefeitura, tem que ter 60 por 60 centímetros. O Muda Moca faz muito maior, a gente faz 1,20 m por 1,20 m, se a calçada não é tão larga, a gente faz 1,20 m por 1 metro, priorizando sempre pedestre e cadeirante. Tem que sobrar sempre 1,20 m para o pedestre passar, para que o cadeirante passe com folga, para que a gente não faça uma coisa, tente fazer uma coisa boa e estragar outra. Então, inclusive, o mais importante é a questão das muretas. Aquelas muretinhas dão um acabamento até que bonitinho em volta das árvores, mas não são recomendadas. Não são recomendadas não só pelo Manual Técnico de Arborização Urbana, e o Muda Moca também não usa essas muretas. Por quê? Essas muretas dificultam a água que escorre pela calçada de ir para alimentar o lençol freático. Essa água vai acabar escorrendo, vai para a sarjeta e vai então causar enchente em bairros mais baixos. E também pela questão de acessibilidade. Um idoso pode vir a tropeçar naquela mureta, então o mais ideal é deixar a terra no mesmo nível do solo e eventualmente você plantar alguma vegetação forrageira. No Muda Moca a gente usa muito como acabamento a grama amendoim, que é uma grama, apesar de se chamar grama, ela é uma leguminosa, ela tem raízes que chegam até 50 centímetros de profundidade, então ela facilita a aeração do solo, facilita a permeabilidade, faz com que a água penetre, não fique empoçada naquela poça de lama. A terra de São Paulo é uma terra muito impermeável. Mesmo uma terra aberta, você vê que às vezes forma poças. Por quê? É um terreno argiloso, é um terreno em que
você tem uma quantidade de argila muito grande e a cidade sofreu muito com ações de tratores, com ação de urbanização, ele está muito compactado. Então, quando a gente planta, a gente sempre incorpora material orgânico nessa terra, incorpora um pouco de areia, essa areia mesmo de construção, para que a terra fique mais permeável, então, para que a água chegue às raízes e alimente a planta. Muito embora minha formação seja jurídica, eu sou bacharel em Direito, mas ao longo de 20 anos eu me considero assim um apaixonado pelo verde. Então são 20 anos de estudo, 20 anos de plantio, 20 anos de muitos congressos, palestras. E o Mudamoca, ele recebe pessoas de outras áreas. Nós somos um grupo multidisciplinar. A gente recebe paisagistas, arquitetos, engenheiros agrônomos, engenheiros botânicos, engenheiros florestais, pessoas que sempre vêm para trazer, para acrescentar material, trazer essa bagagem que a gente tem hoje. Então é muito importante o pessoal de casa que quiser vir plantar conosco. Ah, mas eu sou jornalista, eu sou bibliotecário, está convidadíssimo, tenho certeza que essa pessoa vai ter alguma coisa para trazer para a gente. Pô, mas eu não sou nada, vai vir do mesmo jeito e vai ajudar. Todos são muito bem-vindos, nosso grupo é aberto, nós somos uma grande família em que todos plantam juntos. Os nossos eventos, eles agregam muitas pessoas, as pessoas se sentem felizes em plantar conosco e cada um vai ter o seu papel, vai fazer o bem pela cidade e vai fazer o bem pelo planeta. E o mais importante, a gente tem um know-how muito grande de plantio e a gente ensina isso a outros grupos. Então a gente já tem ferramentas compradas que a gente empresta para outros grupos, a gente ensina toda a sequência de plantio para quem quiser. Ah, eu moro no Jabaquara, eu quero ter um grupo aqui na minha rua que planta árvores. Então você cria o Muda Jabaquara, a gente vai te orientar como você vai fazer os eventos. A gente já abriu o berço aqui. Esse berço tem mais ou menos 1 metro por 80. Ele está bem maior do que recomenda a cartilha, então isso é bom para a planta. Sobrou 1,20 m aqui de calçada para o pedestre, para o cadeirante. E a gente vai realizar o plantio agora com as crianças. Todo mundo está colocando aqui um pouco de adubo no chão, que é a comidinha da planta, né? E quem quiser entrar em contato com a gente, será muito bem-vindo. Basta entrar na nossa fanpage no Facebook, nós temos uma página no Facebook, a página é Mudamoca, e aí pode me enviar uma mensagem. O que nós recebemos semanalmente são pedidos de plantios de árvores. As pessoas falam, olha, eu tenho uma região aqui na minha calçada, eu quero plantar uma árvore e tal, vocês podem vir plantar? A gente não tem como atender todo mundo. Eu digo para a pessoa, venha plantar conosco, venha aprender e leva o grupo para a sua rua e plante. Ah, mas eu sou idoso, eu não tenho condições de ir e tal, eu só queria um dia abrir a janela e ter uma árvore na minha porta. Para isso, o Mudamoca criou a coisa, é a maior novidade, é a primeira, essa é a ideia que surgiu no Mudamoca, é o primeiro caso, em todo o Brasil não tem. Nós criamos o Árvore Delivery. O que é a Árvore Delivery? Nós não temos condições de ir lá e plantar essa árvore para o munícipe. Nós fazemos eventos coletivos para plantar algumas árvores, mas em se tratando de educação ambiental, não temos como atender pontualmente. Fechamos então uma parceria com a prefeitura, por enquanto restrita à subprefeitura da Moca, que inclui os bairros do Belém, Paris, Brás, Tatuapé e Água Rasa. Os munícipes dessa região que quiserem ter uma árvore na sua porta, na sua calçada, entram em contato com o Mudamoca. O Mudamoca cadastra esse munícipe, dá uma visitada visita o local para ver se o local realmente comporta uma árvore. Se tiver tudo de acordo, a gente passa essa planilha para a prefeitura e a prefeitura se encarrega de plantar. É uma parceria inédita e a gente está torcendo muito para que dê certo, para que seja estendido então para outros bairros. E agora a gente vai colocar a muda. Quem vai me ajudar a pegar a muda? Eu. Então vem cá, todas as crianças agora vão me ajudar a pegar aqui o torrão. Vamos lá, pessoal? Vamos pegar o torrão. Vem aqui, todo mundo. Vem pra cá esse lado, ó, um pouquinho de cada lado. Todo mundo junto, liberando a frente
para ficar todo mundo aqui. Vamos lá, Pedro, ajuda? dois, Catarina. três e... Catarina também, vem. 2, 3, vai! A gente precisa de corredores verdes na cidade. A gente precisa de corredores em que a avifauna possa circular, porque os passarinhos eles têm muito medo de atravessar áreas nuas. Então ele quer ir de um parque para o outro, ele não vai, ele fica ali preso em ilhas e você não tem uma diversidade de fauna, de insetos. É uma coisa muito restrita. Se você tiver corredores verdes, você vai ter aves circulando pela cidade, como já é o caso do sabiá que está voltando hoje em dia para São Paulo. Você já tem sanhaços, você já tem inclusive em algumas ocasiões, eu cheguei a presenciar na Moca gavião, carcará voando na região. Então é muito bacana você ter essa diversidade advinda do plantio que a gente faz. No decorrer desses anos, a gente adquiriu o know-how de fazer nossas próprias mudas, mas é um processo muito demorado. Então a gente tem voluntários do Muda Moca que são especialistas em germinar sementes, produzirem mudas. Então cada um individualmente produz nas suas casas. A gente tem um galpão que foi cedido na Moca por um empresário que é muito fã do nosso trabalho. Ele cedeu parte da empresa dele, a gente guarda nossas ferramentas, guardamos nossas mudas. Porém, a maior parte das mudas que nós plantamos são as mudas para serem plantadas nas calçadas, tem que ser mudas grandes, para não serem objeto de vandalismo, de uma porta de carro que abre e derruba a muda. Então essas mudas, a grande maioria, a gente recebe da prefeitura, a gente tem convênios com a prefeitura reconhece, nosso trabalho é muito reconhecido pela prefeitura e pelos órgãos municipais, estaduais, sempre nos apoiando, e ela sempre nos doa algumas mudas. Mas então as mudas vêm dos mais diversos lugares, seja de voluntários que fazem as mudas, algumas adquiridas, algumas doadas. Então a gente tem por princípio não aceitar doação em dinheiro, para evitar falatórios. Então se alguém quiser doar alguma coisa para o Muda Moca, doe uma ferramenta, doe uma muda, doe um saco de adubo, será muito bem grato. Agora vamos pegar a terra e pegar essa terra que está atrás da tia Naomi e começar a jogar aqui no berço. Quem quiser pegar mais uma pá para ajudar. Em relação às espécies que a gente planta, a gente procura seguir à risca as espécies recomendadas pelo Manual Técnico de Arborização Urbana. Então, existem árvores que são inapropriadas ao plantio urbano. Primeiro, o Muda Moca só planta árvores nativas e dentro das nativas a gente planta espécies apropriadas ao plantio urbano. Então a gente planta ipê amarelo, ipê rosa, pau-ferro, pau-mulato, guarandi, são diversas espécies. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada de saber as espécies, é só dar uma olhadinha no Manual Técnico de Arborização Urbana, que vai encontrar uma série de espécies lindas, belíssimas e que eventualmente não causam transtornos em calçadas, não quebram cimento, não tem folhas que vão cair sobre os telhados. Cada rua então tem uma particularidade. Eventualmente uma rua que você tem imóveis mais próximos do meio-fio, você pode plantar uma árvore um pouco menor. Se você tem imóveis afastados, você planta uma árvore um pouco maior, com uma copa maior, para não causar problema no telhado. Então, são uma série de espécies que estão ali disponíveis e podem ser consultadas no Manual Técnico de Arborização Urbana. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar perguntas também para a gente na fanpage do Muda Moca, que serão respondidas com muito prazer. Bom, pessoal, a gente já tem mais uma árvore plantada, acabamos de plantar esse belíssimo ipê amarelo. Dentro de alguns dias ele já vai florescer, a gente está na época da florada e é muito gratificante, é muito orgulhoso estar aqui hoje, poder fazer o bem pela cidade, o bem pelo planeta. Nós já entramos em contato com um morador aqui da rua, ele se responsabilizou por regar essa árvore semanalmente para nos próximos 6 meses ela ser autossuficiente e passar a melhorar o ar que a gente respira. É um prazer muito grande e se você quiser plantar conosco, entre no Facebook do Muda Moca, curta a nossa página e venha plantar com a gente. Muda Moca! Aê!